Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente para juntos aprendermos mais uma aula super interessante aqui de português. Exatamente, nossa disciplina de hoje será na disciplina de português, onde juntos vamos aprender coisas importantes ao nosso conhecimento. Sou a professora Alessandra, sou a professora do terceiro ano. Amores, hoje nós vamos aprender esse assunto muito interessante sobre letras e fonemas, que se encontra lá no seu livro, na página 73. Vocês podem acompanhar aí no seu livro, na página 73, e a tia Alessandra vai te explicar um pouco mais sobre esse conteúdo tão importante. Vocês já sabem que o nosso alfabeto é composto por 26 letras, que combinamos para formar palavras e nos comunicar. Então, todos nós sabemos, nós temos as letrinhas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Essas 26 letrinhas, elas fazem parte do nosso alfabeto. Então, é sempre bom a gente estar sempre relembrando, principalmente a sua sequência correta, para que nós não venhamos a nos esquecer. As letras, pessoal, elas são a representação dos sons da fala. Esses sons, eles são chamados de fonemas. Observem aí a movimentação dos nossos lábios quando nós citamos aqui a sílaba, né? A família da sílaba do M. Observe aí bem como fica a expressão aí dos nossos lábios. Você pode fazer isso também para verificar até aí na sua casa. Então, você pode observar aí atentamente. Olha só, o mó. Olha, observa aí o má, a diferença, né, entre um e outro. Observamos aí, nós temos o mi, o mé e o mu. Observem que essa representação dos sons da fala, eles são chamados de fonema, e à medida que nós expressamos, né, esses fonemas, nossos lábios também, eles adquirem uma forma diferente em todas as sílabas. De acordo com as combinações que fazemos com as letras, quando formamos uma palavra, alguns sons podem ser alterados ou modificados. Nós percebemos isso quando nós vamos fazer a separação silábica. Então, quando nós falamos aquela palavra separando sílaba por sílaba, nós podemos verificar que os nossos lábios vão se abrindo e emitindo sons diferentes. Observe aí os lábios, né, dessas pessoas aí ao lado, diferentes formas. E isso vai diferente de cada sílaba que ele está pronunciando. Quando eu vou pronunciar um ba, olha como abre aquela bocão, né? Aquela bocarra, né? O ba. Já quando eu vou falar o vá, já é totalmente diferente, né? O som e até a maneira, né, que os meus lábios se abrem para emitir essa palavra. Assim também, nós teremos diferentes formas do da, do mar, do ra.
Olha só como é diferente para cada situação, para cada sílaba, o som emitido e também a forma como eu estou produzindo essa sílaba. Letras e fonemas. Como você definiria? As letras são sinais gráficos, são os símbolos. Então, e os fonemas? Já os fonemas são os sons que representam estes sinais gráficos. Então, as letras são aqueles sinais gráficos e os fonemas são aqueles sons que representam estes sinais gráficos. Aí nós temos, por exemplo, aqui que a tia Alessandra pode citar aqui para você, e você pode observar aqui, pessoal, olha, que nós temos as nossas letrinhas do, né? E a gente vai o quê? O A, olha só. Aí nós temos a letra. Essa letra aqui é a letra B. Quando nós pronunciamos essa letrinha B, o som dela, o fonema dela equivale, olha só. Esse é o som que nós ouvimos desta letrinha aqui. Da mesma forma, o C e assim por diante. Vocês podem observar que há essa diferença entre a letra e o som que nós pronunciamos. Então, muito atenção quando nós formos observar cada uma das letrinhas e as suas representações. Observe também, pessoal, que nós temos aqui outros casos, né, que nós vamos observar aqui. Com relação ao número de fonemas e ao número de letras. Então, nós podemos observar que numa palavra, nem sempre há correspondência entre o número de letras e o número de fonemas. Por exemplo, nós temos aqui a palavra riqueza. Na palavra riqueza, nós temos 7 letras. Observe as 7 letras existentes aí nesta palavra. Nós temos R, I, Q, U, E, Z, A. Essas são as letras que representam essa palavra. Mas com relação aos fonemas, ou seja, ao som que nós ouvimos desta palavra, nós podemos ter apenas 6 fonemas. Quais seriam eles? R, I, o som do K, E, Z e a letrinha A. Som da letrinha A. Já na palavra liberdade, nós temos 9 letras, L, I, B, E, R, D, A, D, E. Nós conseguimos perceber as 6 letras na palavra liberdade e quando ouvimos o som dessa palavra, nós conseguimos identificar todos estes sons. Conseguimos identificar os sons dos 9 fonemas, que são eles L, I, B, E, R, D, A, D e o E. Então, observe que existem palavras que nós podemos ouvir, nós podemos ver
as suas letras, mas quando nós vamos observar o som, o fonema, o número de letras, é diferente do som de fonemas. Agora, também há palavras em que todas estas palavras eu identifico as letras em conformidade com os seus fonemas. Eu posso também estar ouvindo o som de cada um destes fonemas. O número de letras e o de fonemas de uma palavra, eles podem ocorrer de 3 formas diferentes. Exemplo aqui, nós temos o número de letras igual ao de fonemas. Por exemplo, a palavra maciça. Observe que eu posso verificar que nesta palavra maciça eu tenho 6 letras e eu também posso ouvir o som de 6 fonemas. Então, tanto as letras como os fonemas, eles possuem o mesmo número. Também na palavra aquático, observe que você tem 8 letras e também você pode ouvir o som dos 8 fonemas. Então, quando você fala a palavra aquático, você pode escutar o som dos 8 fonemas existentes nesta palavra. Outra palavra que nós podemos citar é a palavra roxo. A palavra roxo, ela possui 4 letras e também eu posso ouvir o som dos 4 fonemas. Agora observe que eu tenho outra forma diferente, que é o número de letras maior ao de fonemas. Por exemplo, assassino. Observe que esse SS, ele, quando eu vou observar o seu som, principalmente socorre principalmente nos dígrafos, tá, gente? A sensação que nós temos é que nós estamos apenas ouvindo o som de só uma, né? Só um som, esse SS representando apenas um som. Então, a palavra assassino, ela possui 9 letras. Porém, quando nós vamos perceber o som, nós só conseguimos identificar 7 fonemas, ou seja, 7 sons nesta palavra. Da mesma forma, a palavra esquema. Observe que esse que, quando ele está acompanhado do ele produz apenas um único som. Por isso que na palavra esquema eu possuo 7 letras, mas quando vou identificar o som, né, os seus fonemas, só conseguimos identificar o som de 6 fonemas. A próxima palavra, temos a palavra cachorrinho. Da mesma forma, o CH e o RR, que são dígrafos, eles representam o único som. Então, na palavra cachorrinho, nós temos 11 letras, porém, nós só temos 8 fonemas. No último caso, nós podemos observar o número de letras menor ao de fonemas. Exemplo, oxítona. Observe que esse X ele já possui o som de kiss.
E esse kiss, aí nós podemos ouvir o som de 2 fonemas. Neste caso, já ocorre da seguinte forma: eu tenho 7 letras, porém o som, eu posso identificar o som de 8 fonemas. Da mesma forma, a palavra táxi. Olha esse som desse X, o som de kiss, o som de 2, né? Tem 2 sons que nós podemos ouvir aí nesse som de X, de kiss, né? Então, nós temos 4 letras e 5 fonemas. E, por último, nós temos aí a palavra tórax. Da mesma maneira, podemos observar que temos 5 letras, mas que o som que nós podemos ouvir, nós podemos identificar 6 fonemas, o som, né? Nós podemos identificar aí o som de 6 fonemas. Agora, amores, nós vamos para a nossa atividade no livro, na página 74. Então, vamos observar aí na página 74. Mas antes disso, deixa a tia Alessandra te dar mais um exemplo aqui no quadro, tá certo? Para que você tire todas as suas dúvidas. Olha, observe o som. Nós temos a palavra cara. Observe, eu tenho uma palavra cara. Nesta palavra cara, nós podemos observar cada uma dessas letrinhas. Eu estou pronunciando, eu estou observando que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 letras. E o som dessas letras? O som de Alessandra, eu posso identificar. Ra. Eu estou conseguindo identificar o som desses 4 letrinhas. Então, eu tenho 4 letras e 4 fonemas nesta palavra. Agora, vamos observar uma outra palavra aqui. E essa palavra, carro, observe principalmente quando eu tiver aqui os dígrafos, que nós já estudamos, e nós já vemos alguns dígrafos. Então, quando eu possuo o dígrafo, ele possui o som de apenas, olha, eu só consigo identificar um som quando eu estou falando alguma palavra com dígrafo. Aqui nessa palavra carro, eu posso dizer que eu tenho 5 letras, porém, os fonemas, vamos lá, carro. Observe que eu não falo carro, não, eu falo só carro. Então, o som que eu vou identificar serão apenas de 4 fonemas. Ca-ro. Os 4 fonemas. Então, para você ter sempre essa noção. Letras, os números de letras e os fonemas, que são os sons que eu posso perceber através daquela palavra. Então, lá na página 74, nós temos a atividade que diz o seguinte: a primeira questão. Considere as palavras agrupadas abaixo. Nós temos aí 4 opções de palavras. Em qual grupo de palavras a quantidade de sons é menor que a quantidade de letras? Aí você vai fazer todo o processo com todas essas palavras em relação a letras e fonemas para descobrir qual deles
a quantidade de sons é menor que a quantidade de letras. Já no item B, você vai justificar a sua resposta. Por que será que nesse grupo aí, todas estas palavras têm a quantidade de som menor? Aí você escreve aí na letrinha B. Na letra C, diz o seguinte: quais são os grupos que apresentam palavras com o mesmo número de fonemas e letras? Para que você saiba, você tem que fazer todo esse processo de saber quantas letras e quantos fonemas tem em cada uma destas palavras. Já na segunda questão, você vai determinar o número de letras e o número de fonemas nas palavras abaixo, conforme a tia Alessandra exemplificou aqui também para vocês. Você observa aí a palavra, veja quantas letras essa palavra tem e depois vai escrever também quantos fonemas, quantos sons você pode identificar nesta palavra. Tá certo, meus amores? Essa foi a nossa aula de português de hoje. Tia Alessandra terminou a nossa aula de hoje, a de português, sim, meus amores, mas nós vamos dar continuidade na nossa aula, porque hoje também nós vamos estudar a nossa disciplina de produção de texto. Exatamente, nós vamos dar continuidade para que nós possamos aprender também um assunto bem interessante lá em produção de texto. E o assunto é contos de fadas, que será no seu livro da página 13 até a página 15. E o que são contos, pessoal? Contos são narrativas curtas, geralmente ficcionais, que envolvem um narrador, poucos personagens, um enredo. E o que é esse enredo? É um conjunto de conhecimentos, de acontecimentos que compõem uma obra literária. Também vai haver o tempo, que é aquele momento em que se passa a narrativa. E haverá esse espaço, que é um lugar onde se desenvolve toda aquela narrativa. E nós temos também o conflito. Dentro desse conto, ele sempre há uma complicação ou conjunto de situações complicadas em que a personagem ou as personagens devem resolver. E, por fim, nós temos o desfecho, que é a parte final da história, que tudo aquilo termina numa grande aventura, né? Toda aventura tem o seu final, né? E a maioria dos nossos contos de fadas, vocês já sabem, que sempre tem aquele final feliz, né? Sempre os contos de fadas que nós já ouvimos, nós sempre vemos e ouvimos, né? Tem sempre aquela parte que tem aquele belo final feliz entre os personagens. E o nosso conto de fadas de hoje é sobre o gato de botas. Exatamente, bem conhecido esse conto de fadas. Então, o que é que você irá fazer? Você tem aí no seu livro, certo, pessoal? Aí no seu livro, você tem esse maravilhoso. Tia Alessandra vai apagar aqui o quadro. Trabalhar. Então, você tem esse maravilhoso conto de fadas, aí da página 13 até a página 15. Quem ainda não ouviu essa história maravilhosa sobre o gato de botas, agora vai ter essa oportunidade de ler e conhecer, porque muitas vezes você... Ah, tia Alessandra, eu já vi a série,
do Gato de Botas, mas a história mesmo, o conto de fadas, eu ainda não conheci. Então, uma bela oportunidade para que você possa conhecer. Então, você, junto com a sua mamãe, com o seu papai, você pode ler esse conto de fadas, né? Que é bem interessante, tá certo? Procure ler esse conto de fada, bem legal. Muito, muito legal esse conto de fada. Eu tenho certeza que você vai gostar. Depois que você lê esse conto de fada, você irá fazer a sua atividade lá na página 16. Então, lá na página 16 de produção de texto, diz o seguinte, lá na primeira questão: por que o filho mais novo se lamentava com o bem recebido? Para que você possa responder essas questões ali da página 16, você tem que fazer essa leitura, tá certo? Você não vai saber responder essa leitura se você não tiver lido. Então, faça essa leitura que com certeza você vai conseguir responder. A segunda questão, por que o título do conto é Gato de Botas? E na terceira, quais elementos característicos do gênero conto de fadas você consegue perceber no texto? Então, a tia Alessandra citou aqui alguns slides, algumas características que nós temos nos nossos contos de fada. Então, quais dessas características você percebeu aí nesse conto de fada que foi citado? Aí você vai escrever essas características. E na quarta, diz o seguinte: o narrador, que é aquela pessoa que conta a história, ele participa dessa história? Você percebeu? Então você coloca aí. E como você descobriu isso? Aí você também vai marcar o X na opção correta. Na quinta questão, que nome o gato inventou para o seu dono? Na sexta, qual foi a intenção do gato ao pedir que seu dono se banhasse no rio? E por último, você irá continuar essa fantástica história do seu jeitinho, usando a sua imaginação. Então agora é hora de colocar a criatividade em dias e ó, caprichar aí para o final dessa história, né? Vai dar uma continuidade a mais nessa história do Gato de Botas, tá certo? Olha lá que eu quero ouvir a desfecho dessa história de cada um de vocês, tá certo? Então, meus amores, Deus abençoe a cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!